E esse é o último dia da nossa viagem aqui em Kyoto, mas mesmo com essa chuva de primavera, a gente decidiu ir explorar Arashiyama, que fica na parte oeste da cidade. Então no vídeo de hoje vamos conhecer a floresta de bambu de Arashiyama, que parece que a gente tá imerso. Mas esse é só o começo. Vamos explorar também regiões menos conhecidas, cheias de casas e ruas tradicionais, e com paisagens surreais que a gente não esperava ver em uma cidade tão grande como Kyoto. E quem sabe, encontrar até a nossa própria floresta de bambu sem ninguém por perto. Mais um dia aqui em Kyoto e a gente acabou de chegar em Arashiyama. E se você já procurou sobre Kyoto, com certeza já ouviu falar sobre a floresta de Arashiyama, que é um dos pontos mais famosos daqui. E aqui na entrada, você já sente uma atmosfera mágica, só de olhar para essa infinidade de bambus altíssimos a perder de vista no meio dessa montanha. E uma coisa que a gente percebeu que é bem diferente de viajar aqui por Kyoto é que a natureza é muito mais presente do que a gente viu em outras cidades grandes, como Tóquio e Osaka. Nossa, e aqui tem tanto bambu dos dois lados que parece que a gente tá imerso, assim, nem parece que umas ruas atrás a gente tava no meio de um lugar super turístico e cheio de loja e gente passando. No Japão, cada santuário tem um tema, e aqui no meio da floresta de Arashiyama tem o santuário de Nonomiya, que é bem famoso entre os casais. Então os visitantes costumam vir aqui para rezar pelo sucesso de relacionamentos e dos casamentos. E agora a gente está indo para um templo que fica aqui do lado da floresta de bambu. E essa região aqui, além dela ter a floresta de bambu ser super turística, ela também é bem sagrada. Eu acho que o significado do bambu por trás dos japoneses é muito força, resiliência. Então por isso você vai encontrar vários templos e santuários aqui perto. E como quase todos os lugares turísticos que a gente visitou aqui no Japão, é só a gente ir umas ruas pro lado, que super paz. Parece que inclusive a gente tá numa cidadezinha, não numa das áreas mais turísticas de Kyoto.
Olha isso, me disse, a gente não tá numa cidadezinha japonesa. Nossa, e uma cidadezinha bem arborizada e tranquila. E ainda a chuva adiciona um clima de mais de paz e tranquilidade, não sei. Esse restaurante aqui reforçou um pouco mais de como os japoneses têm sido bem gentis com a gente. Como a Bia tem alergia a camarão, geralmente a gente pergunta antes de pedir qualquer coisa, mas dessa vez a gente esqueceu. E depois que a gente percebeu, a gente pediu pra embalar a comida pra levar embora, mas o senhor do restaurante perguntou pra gente o porquê que a gente não tinha gostado da comida, o que aconteceu. E aí quando a gente explicou pra ele, ele gentilmente insistiu pra refazer o prato sem os camarões e tava uma delícia. E a melhor parte de visitar Arashiyama é se perder por essas ruazinhas. Às vezes sem querer, às vezes literalmente. Não tô achando um caminho ruim. Não, é que tipo, dá pra gente ter ido pela rua principal. Como foi esse caso, que a gente tava indo em direção ao templo, mas a gente acabou pegando várias ruas erradas e se perdendo. Mas aconteceu de achar uma das vistas mais belas que a gente já viu aqui em Kyoto. Nossa, eu achava que a região de Gion que tinha umas casas mais tradicionais e antigas, mas essas aqui são absurdamente impressionantes, tem cara de ser mais antigas ainda. Nossa, é incrível, toda essa região totalmente escondida no meio da floresta e da parte mais turística, mais cheia de gente, né? Com certeza. Como se eu estivesse comprando lamen. Arigatou. Ok. E uns 15 minutos onde a gente estava lá na floresta de bambu, a gente chegou no templo de Adashino, que ele é bastante conhecido por vários templinhos, pedrinhas empilhadas. Nossa, e olha tipo esse campo de musgo verdinho. Nossa, é incrível. Olha o tanto de pedrinhas alinhadas. Esse lugar aqui é absurdo. Fica tipo um campo delas.
E é muito bonito, tipo, contrasta muito com o verde que tá no fundo. Então você tá num dia nublado, com as pedrinhas claras e um verde contrastando no fundo. Incrível. Lugar muito bonito E a paz mesmo. desse lugar Eu tento até não caminhar muito porque faz barulho, né? e se a floresta de bambu de Arashiyama estiver muito lotada, você tem uma bem mais privada e com bem menos pessoas. Ainda tem gente aqui, mas Nossa, é enorme. Incrível. Nossa, eu esperava que aqui em Arashiyama a floresta de bambu ia ser incrível, mas acho que essa parte que a gente se embrenhou, meio que se perdeu aqui nas suas laterais. É incrível. É como se fosse a extensão do bairro de Gion, só que um bem mais tranquilo. bem mais tradicional também, não sei. As coisas mais de madeira antiga, pedra. Esse Nossa. lugar aqui é absurdo. Tranquilíssimo também. Eu amei. Sempre que estamos viajando e conhecendo novos lugares, é normal a gente ficar meio pra baixo quando a gente pega tempo ruim ou vários dias de chuva. E hoje acabou sendo diferente de tudo que a gente tinha planejado, mas eu acho que foi exatamente isso que tornou esse dia tão especial para nós. E Arashiyama nos mostrou que é muito mais do que sua famosa floresta de bambu. Também nos mostrou que a chuva pode trazer uma nova perspectiva para a viagem e que os melhores momentos podem surgir de desvios inesperados. E a capacidade de apreciar esse inesperado faz com que cada viagem seja ainda mais inesquecível.